Hoje é uma terça-feira. São 19 horas mais 30 minutos. É hora quando aqui estamos, através destas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, que é o melhor aspecto da nossa vida. Saúde, não é? E quando se fala em saúde, né, todos logo pensam na saúde física. Mas segundo a nossa espiritualidade, nós temos 7 saúdes, e não uma só. Nós temos uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde espiritual, uma saúde emocional, uma saúde afetiva, uma saúde social e até uma saúde financeira. Então, na espiritualidade, nós temos 7 saúdes. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma clínica médica de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõem o nosso esqueleto, no sentido amplo. Não é? Esqueleto não é só osso. Entende? E o nosso esqueleto é um aspecto muito importante da nossa vida. Claro, como não? Além de conter nossas vísceras, no tórax, no abdômen, né? O esqueleto tem uma linguagem muda, mas muito eloquente, né? Que é a linguagem gestual, a linguagem facial e a linguagem corporal. Entende? Sem falar nada. É uma linguagem muito eloquente, que é o nosso aspecto. Não é? Você pode deduzir o que se passa na alma do indivíduo pela sua postura, pela sua expressão, pelos seus gestos, pelo seu modo de falar, entende? Então, nosso esqueleto é muito importante. E as doenças do nosso esqueleto, sempre eu repito também, tem 2 acentos principais: dor e incapacidade física progressiva. Então, se nada for feito para um problema do esqueleto, se nada for feito, dificilmente ele não vai progredir, vai piorar. Entende? Se nada for feito. Entende? Então, quem tem um problema de transtorno musculoesquelético precisa ser acudido quanto antes melhor, como toda doença. Quanto antes a medicina pode estabelecer suas terapias numa doença, melhores serão os resultados. Entende? Isso é uma regra geral, né, para todas as doenças. Entenderam? Mas hoje, vejam vocês, eu recebo muitas perguntas, né? As nossas jornadas são movidas por perguntas, dúvidas, questões dos nossos ouvintes, né? Dos nossos seguidores e dos nossos pacientes. E como eles perguntam? Eles perguntam através ou do meu WhatsApp, que é o 11 9 7082 8015, ou através do telefone da minha clínica, que é o 11 3661 4243. Entende? Então, eu posso dizer a vocês, sem medo de errar, que todo dia eu sempre recebo muitas perguntas para esclarecer muitas dúvidas. E vejam que interessante. Como médico, né? Vocês podem imaginar que eu recebo perguntas sobre doenças, sobre medicina. Recebo também, mas não é só isso, né? As pessoas perguntam das minhas crenças, em que eu creio, qual a minha religião, qual a minha idade, onde eu moro, entende? Perguntam sobre depressão, sobre problemas psiquiátricos para um ortopedista, entende? Porque é com isso que eu lido, né? Porque os transtornos musculoesqueléticos, meus caros, além da dor e da incapacidade física, não é?
Tem os sintomas acessórios, né? Decorrentes. Né? Por quê? Quanto mais incapacidade física, mais imobilismo. Eles ficam mais parados. Porque se movimentam, dói mais. Entenderam? Então procuram ficar mais parados. Se ficam mais parados, osteoporose, insuficiências musculares, vícios posturais, obesidade e o pior de tudo, depressão. Entende? E é com isso que eu lido. Todo dia com a minha clínica. Entende? Entende? Mas as perguntas mais marcantes, mais frequentes, sempre, toda semana, repetida. Entende? Primeiro, Dr. Rui Mercúrio, fale mais sobre a dor ciática. E, Dr. Rui Mercúrio, por que o seu programa se chama Cura pela Medicina Espiritual? Toda semana, quando não vários dias da semana, eu recebo essas perguntas. Entende? Eu sempre aqui respondo. Nem sempre as pessoas tiveram acesso a essas respostas e são curiosas a respeito disso, ou são assim, estão buscando respostas a respeito disso. Entenderam? Então, assim, vamos responder primeiro a parte ortopédica dessa jornada de hoje, que é falar sobre a dor ciática, né? A famosa dor ciática. Como dizia minha querida mãe, essa terrível dor ciática. Né? Então, assim, meus caros, veja, é o quadro clínico, ortopédico, neurológico que mais nós atendemos em nossa clínica. Todo dia, parece um gravador. Chega um, senta lá na minha mesa, senta na cadeira da minha mesa e conta a história. Tenho uma terrível dor lombar que se irradia para minha perna esquerda. Daqui a pouco entra outro. Diz, eu tenho uma terrível dor lombar que se irradia para minha perna direita. Daqui a pouco entra outro. Eu tenho uma terrível dor lombar que pega as duas pernas, mas uma é pior que a outra. Depois muda. Aqui era pior, melhora um pouco e piora a outra. Entende? Todo dia eu escuto isso. Entende? E toda semana alguém me pergunta, me questiona, Dr. Rui Mercúrio, fale de novo sobre a terrível dor ciática. Entende? Então vejam vocês, ó. Na verdade é assim, a imensa maioria dessas dores lombares, dor nas costas, do lombalgia, lumbago, não é? Essas dores lombares, a grande maioria dessas dores lombares são dores por compressão de raízes nervosas dos nervos ciáticos. Nós temos um par de nervos ciáticos, que são os comandantes das nossas pernas. Entende? São os comandantes. Eles mandam estímulos para você andar, para você correr, para você sentir a picada, para você sentir o quente e o frio. Entende? Eles são sensitivos motores. Não é? Claro que você precisa da circulação arterial, venosa, você precisa dos músculos, dos tendões, mas essa sintonia de todos esses sistemas, o que faz? Faz você andar, faz você ficar em pé, em equilíbrio, faz você correr, faz você subir escada, faz você atravessar a rua correndo, faz você competir numa Olimpíada, treinando muito antes. Entenderam? Então, os nervos ciáticos são os grandes comandantes das nossas pernas. Entende? Eles são formados das últimas raízes nervosas lombares, que se reúnem em feixe, formando um nervo de grosso calibre, não é? Chamado nervo ciático. Na verdade, o nome dele é nervo isquiádico, mas assim se conhece mais por nervo ciático. Né? Ciático. Entende? E a grande maioria das dores lombares que se irradiam para a perna, chamada dor ciática, são devidas a um processo de compressão, um processo mecânico de compressão. E vejam vocês, essa compressão como acontece?
Primeiro, nós somos empurrados para baixo todos os dias da nossa vida por uma força chamada força da gravidade. Então, nós estamos sendo, entre aspas, esmagados por ação de uma força que nos empurra para baixo. Daí decorre o quê? O nosso peso. Quanto mais o seu peso, maior é a ação dessa força da gravidade te empurrando para baixo. Por isso que no decorrer da nossa vida, em geral, nós perdemos altura. Por quê? Porque vamos perdendo espaços da coluna, que são os discos intervertebrais. Entenderam? Que são os discos intervertebrais. Então, esse é um aspecto inexorável. Entende? Por isso que os alongamentos são um santo remédio para a dor ciática. Entende? Porque a grande maioria delas é por compressão mecânica das raízes nervosas do nervo ciático, da região lombar. Entende? E a compressão tem vários graus. Uma compressão leve dá uma dor mais ou menos tolerável. Né? Uma compressão maior dá dor e começa a ter sintomas de parestesia. Ou seja, dormências, formigamentos, cãibras, além da dor. Se comprime um pouco mais, acontece um processo chamado paresia, que é a perda de força. Nós estamos atendendo em nossa clínica 2 pacientes que o pé caiu, entende? O pé não tem como se manter na posição normal da marcha, entende? Ele vai levantar a perna, quando ele levanta a perna o pé cai, entende? Não fica armado na posição horizontal, ele cai para baixo, entende? É tipo uma paralisia já, entende? E, finalmente, o grau maior de compressão do nervo causa paralisia. Paralisia, entende? Muitos cadeirantes foram parar na cadeira de rodas por uma grave compressão do nervo ciático. Não necessariamente uma secção, não. Um esmagamento do nervo ciático, entende? Foram parar, viraram paraplégicos, entende? Por um acidente, por carregarem muito peso durante toda a sua vida, esmagando os espaços da coluna lombar, entende? Então, assim, em nossa clínica, é o quadro clínico que mais acontece, é a dor ciática, entende? E nós tratamos com alongamento e alinhamento do eixo vertebral. Nós consideramos esse esmagamento uma deformidade do eixo da coluna. Então, nós corrigimos essa deformidade fazendo alongamento com esses pacientes, com várias técnicas. Além do que, usamos um processo chamado viscosuplementação, que usamos colágeno nas articulações, e não via oral, entende? Com resultado muito bom. Então, a imensa maioria das dores ciáticas nós resolvemos sem cirurgia, que é o ideal, não é? Então, a cirurgia que nós fazemos de dor ciática é uma grande exceção. A grande maioria nós conseguimos reverter sem cirurgia. É o que nós mais fazemos em nossa clínica. Entende? E a dor ciática é isso. Dor, dormência, cãibra, paralisias, perda de força, perda de equilíbrio. Entende? É isso aí. Mas eu queria também, estou lendo aqui o tempo, eu queria também responder também a eterna pergunta que sempre me pergunta a todo momento. Por que a sua jornada se chama Cura pela Medicina Espiritual? Então vejo vocês. Eu trato de doentes crônicos, difíceis, desafiadores, que já passaram em muitos serviços médicos, decepcionados com ciência médica, entende? Que vem a mim com um calhamaço de exames de diagnóstico por imagem, conhecem todos os analgésicos, anti-inflamatórios, já fizeram acupuntura, fisioterapia, tomaram uma porção de remédios sem solução, sem resultado. Eles são muito bravos, né? São muito bravos. Eu tomei isso, fiz acupuntura, fiz fisioterapia.
Eu vim aqui saber o que você pode me oferecer para melhorar esse meu quadro clínico, que não há meio de melhorar. É isso que eu escuto. Eu diria que quase todo dia. Quase todo dia. Entende? Então, eu tenho que buscar, né, solução. Em busca dessa solução, vejam vocês, eu fui atrás de vários raciocínios. Né? Então, nós, né, nós, dessa cultura ocidental, nós somos formados à luz da ciência. Não é? Desde o ensino fundamental até o secundário e até o universitário, nosso raciocínio é científico. É imposto a nós o uso do raciocínio científico. Então nós somos viciados nisso. Agora, o raciocínio científico é dono de toda a verdade? Não é não. Não é não. O que é verdade hoje pode ser mentira amanhã. E o que é mentira hoje pode ser verdade amanhã, com raciocínio científico. Então buscamos outros raciocínios para tentar desvendar, às vezes, até um diagnóstico. Não é? Então fomos pensando em buscar resposta num raciocínio religioso. Né? A religião tem muitas respostas, mas, primeiro, a religião não é infalível. E a religião, como a medicina, não tem resposta para tudo. Entende? Mas, vejam vocês, frequentei inúmeras religiões, inúmeros credos religiosos, inúmeras doutrinas religiosas. Entende? E aprendi muito. É claro que não profundamente, mas entende? Aprendi muito. Então a primeira coisa que eu queria dizer é que cura pela medicina espiritual não tem nada a ver com cura pela doutrina espírita ou pelo espiritismo. Não. Isso é uma doutrina chamada doutrina espírita. Não tem nada a ver com espiritual. Nós usamos a palavra espírito com E maiúsculo, como sinônimo de Deus. Cura pelo poder de Deus. Entenderam? Então, usamos o raciocínio religioso, entende? Às vezes muito importante, né? Muito esclarecedor. A medicina ignora a nossa mente como curadora de doenças. E as igrejas tomam lugar, entende? As igrejas também curam, entende? Com força mental, com fé religiosa, entende? As igrejas curam, mas a medicina não acredita nisso, entende? Não acredita. Por isso que ela perde lugar. E as religiões ocupam esse lugar. Entende? Depois tem um raciocínio chamado filosófico. Né? Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Então é um raciocínio filosófico. Muitas vezes existem raciocínios filosóficos muito bons. Né? Penso, logo existo. O raciocínio filosófico está mostrando a você que a tua mente é muito importante. Cada vez que eu falo nestas ondas milagrosas da vibe mundial, eu repito isso. Meus caros, a sua mente é a manda-chuva da tua vida. Cuidado com a tua mente. O teu corpo é um folgadão. Ele só obedece ordens emanadas da sua mente. Entenderam? Ele só obedece ordem. É a tua mente que manda no seu corpo. Por isso eu sempre digo, assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Tudo o quê? Tudo é a nossa mente. Tudo. A mente pode ser o céu, ou a mente pode ser o inferno. Entendeu? Então, raciocínio científico, raciocínio religioso, raciocínio filosófico. Depois existe um raciocínio que a gente chama do bom senso. Ou seja, um raciocínio que o bom senso dá a solução. Entende? Dá a solução. O bom senso. Às vezes até contrário a um raciocínio científico. Não é? Depois tem um raciocínio maravilhoso. Entende? Muito incrível. Todo mundo é dotado desse raciocínio, mas pouca gente usa. Ele se chama raciocínio intuitivo.
Intuitivo, intuição. Se eu falar intuição, muita gente não sabe o que é. Se eu falar pressentimento, pressentimento, inspiração, entende? Sentido do tempo negativo. Sabe a causa, sabe a consequência. Antes da causa. Entenderam? É intuição. Intuição, raciocínio intuitivo. Albert Einstein usava muito esse raciocínio na sua ciência, na sua astronomia, na sua física. Entende? Thomas Edison usava muito seu raciocínio intuitivo. O raciocínio intuitivo, meus caros, eu vou traduzir esse raciocínio, vocês vão entender facilmente. É a comunicação pai-filho. O raciocínio intuitivo tem um nome bonito, vocês vão logo detectar esse nome. O raciocínio intuitivo se chama Espírito Santo. É a comunicação pai-filho. Entenderam? E, finalmente, tem um raciocínio espiritual, que dá nome à minha jornada. Cura pela medicina espiritual. Eu uso, às vezes, esse raciocínio. Esse raciocínio, meus caros, não tem nada a ver com a lógica que nós conhecemos. Ele é completamente diferente. Ele embrulha a tua cabeça. Eu só vou falar aqui umas coisas, você não vai acreditar o que eu vou falar sobre o raciocínio espiritual. Entende? No raciocínio material, quem dá fica com menos. No raciocínio espiritual, não. Lá diz assim, quem dá fica com mais. Para você isso não vai ter lógica. Entende? No raciocínio material, tem distância. No raciocínio espiritual, não, tudo é aqui. Não tem lá longe. Não, é tudo aqui no raciocínio espiritual. No raciocínio espiritual, não tem tempo. Tudo é agora. Se não tem tempo, não tem idade. Se não tem idade, não tem envelhecimento. Entende? Por isso, o raciocínio espiritual não tem idade, não tem envelhecimento. O tempo é um conceito. Entende? Quando tinha horário de verão, vocês ouviam assim, amanhã começa horário de verão. Adiante seus relógios em 1 hora. Ou então, amanhã termina o horário de verão. Atrase seus relógios em 1 hora. Então, não tem tempo. E no raciocínio espiritual, meus caros, não tem impossível. E se não tem impossível, não tem incurável. Esse é o raciocínio espiritual. E às vezes eu busco inspiração nesse raciocínio. Entende? Mas já me fizeram um sinal aqui que meu tempo está terminando. Certo? Então, assim, se quiserem conhecer meu trabalho como médico de transtornos músculo-esqueléticos, não é? Dor e incapacidade física, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, eu tenho uma clínica médica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470, pertinho do estádio do Morumbi. O telefone da minha clínica é o 11 3661 4243. 11 3661 4243. E o meu telefone de WhatsApp é o 119 7082 8015. 119 7082 8015. E as minhas emergências são atendidas no telefone 11 9 3014 8888. Obrigado por toda essa atenção. Espero que aproveitaram a jornada de hoje. Que tenham aproveitado a jornada de hoje. Convido-os para a minha próxima jornada, na próxima terça-feira, às 19h30 aqui nas ondas milagrosas da Vibe Mundial. Sejam todos muito felizes, mas para isso, meus caros, é preciso ter muita saúde.